Quando adicionar exercícios acessórios? Se tu não deixou o like ainda, deixa aí, porque isso ajuda o canal, né, para o YouTube começar a distribuir para mais pessoas, ainda mais nesse momento. Então eu preciso muito da tua ajuda, beleza? Então vamos lá, né? Nós temos que definir, né, o que são exercícios acessórios e as suas características. Mas para entender os exercícios acessórios, você tem que entender, né, que tem os exercícios principais, que são aqueles exercícios, né, que nós utilizamos no treinamento de força mais básico, né, que envolvem uma quantidade de massa muscular, né, com uma boa amplitude de movimento efetiva, que são progressíveis por décadas, talvez para sempre. Que são, né, agachamento, supino, deadlift, desenvolvimento. Dependendo do contexto, pode incluir alguns outros exercícios, mas normalmente são esses 4 grandes no treino de força mais básico. Nós temos os exercícios assistentes, algumas pessoas chamam de secundário, como queira chamar, mas os assistentes são variações próximas desses exercícios principais que nós buscamos ali melhorar alguma coisa que esteja fraca no exercício principal. Nós precisamos melhorar algum ponto específico no exercício principal, nós usamos os assistentes. Os acessórios são outros exercícios que normalmente envolvem menos massa muscular, e nós usamos eles quando nós precisamos dar um trabalho extra em uma determinada massa muscular, por causa que essa massa muscular, ela exerce alguma função no movimento principal, e essa massa muscular que está exercendo função no exercício principal está atrapalhando a melhor performance. Exemplo, no agachamento, vamos supor que glúteo, isquiotibiais, adutor, abdutor, tudo perfeito, só que os extensores de joelho, né, o quadríceps, tu percebe pela cinética do movimento e tudo mais, percepção, N fatores, está sendo um fator de limitação. Então nós enfatizamos, usamos, por exemplo, um leg press, algum outro exercício que enfatize mais os extensores de joelho para dar um trabalho extra se caso for necessário, beleza? Então, a função, uma característica, é basicamente essa. Outra coisa também que nós podemos mencionar sobre os exercícios acessórios é que por envolver menos massa muscular, normalmente, com exceção de alguns casos, tu vai acabar levantando menos peso. E também por envolver menos peso, menos massa muscular, ele vai ser progressivo por um período mais curto. Normalmente, realmente de 3 a 6 semanas, tu já empaca. Aí tu vai ter que rotacionar os acessórios, diferentemente dos assistentes e exercícios principais que é te perder de vista. Qual o nível mais adequado? O que eu poderia dizer que é que normalmente a maioria dos exercícios acessórios é nível intermediário em diante. Nível intermediário significa que tu consegue bater recordes, tu consegue progredir uma faixa ali superior a 72 horas, para facilitar que tu consiga bater recorde pelo menos semanalmente. Aí nesse momento, alguns exercícios acessórios podem ser incluídos, mas outros exercícios acessórios podem ser incluídos bem precocemente no treino de força. Por exemplo, a barra fixa é um ótimo exercício acessório que, o caso, ele vai complementar um ângulo de movimento que não está tão bem trabalhado naqueles 4 grandes, que nós temos que ver. Nós temos o agachamento, que é uma compressão dos membros inferiores, o deadlift, que é uma tração, a maneira mais efetiva de tracionar um peso pesado do chão. Nós temos uma pressão vertical, que é o supino, uma pressão horizontal, que é o supino, e uma pressão vertical, que é o desenvolvimento. E o movimento que nós não temos é uma tração vertical. E o caso da barra fixa, ela encaixa bem, um exercício multiarticular, bem natural no corpo humano. Então, talvez seja o melhor exercício para se colocar bem assim, precocemente, para complementar o trabalho geral do corpo. Por isso, até que programas como Starting Strength, na minha opinião, é o melhor programa para iniciantes de treinamento de força, normalmente coloca bem precocemente a barra fixa. Não é à toa. E talvez algum outro exercício aí que possa ser usado precocemente, porque é um movimento um pouco diferente que pode complementar o trabalho ali sobre os extensores de coluna, é o exercício de extensão de coluna mesmo, né? Quais são os sinais, né, que está na hora de adicionar exercícios acessórios? Basicamente eu já respondi isso, né? Quando uma determinada região, né, uma determinada massa muscular, ela está atrapalhando no desempenho do exercício principal. Se é glúteo, então a gente tem que fazer algum exercício acessório e que precisa de um trabalho maior, lá. Se é quadríceps, para o agachamento ou deadlift, lá. Se o caso é a finalização no supino, tu já fez ali outros exercícios que enfatizam a finalização no supino, exercícios assistentes, né, tipo o supino pegada fechada. Então, algum exercício de tríceps, né, vamos dizer assim, né, para tríceps, que envolva mais tríceps, seria, né, um momento, né, de colocar esses exercícios. Também acabei já respondendo esse exemplo de exercícios acessórios, né. Então, é basicamente isso, né? Exercícios que envolvem a massa muscular que vai estar envolvida ali no exercício principal,
que tu precisa dar aquele trabalho extra. Mas dependendo do contexto, né, pode ser, aí no caso já indo mais para a parte do power building, aí como vai ter a incorporação dos exercícios mais bodybuilding, vai estar preocupado um pouco mais com a aparência em si, aí alguns exercícios que vão atentar essa especificidade de melhorar a aparência como um todo, que vai ter um maior impacto, pode ser incluído, né? Normalmente, né, existe panturrilha, existe deltoide, essas coisas. Mas, como aqui é pegada treinamento de força, então a gente olha mais para o que está acontecendo no exercício principal, se há necessidade de um trabalho extra em alguma região do corpo. Às vezes também eretor de coluna, né, se a pessoa tem algum problema de realmente manter a coluna, né, a região lombar, na sua posição anatômica, ela precisa realmente de um trabalho extra, então algum exercício acessório mais concentrado naquela região pode ser útil. Alguns cuidados para adicionar exercícios acessórios, né, que eu já falei aqui algumas vezes no canal. Tu não exagerar, porque quanto mais exercício tu coloca, é um estresse a mais sobre o organismo. O organismo vai precisar se recuperar desse estresse a mais. Então tu pode acabar atrapalhando na questão da recuperação. Tipo, tu aumentar a dose por causa do volume total e aí tu atrapalhar a sessão seguinte. Dor muscular, dano muscular, tem muito exercício por ser um pouco mais, digamos, concentrado naquela massa muscular, vai normalmente ter uma maior quantidade de carga excêntrica sobre aquela massa muscular, que pode provocar dor, pode provocar, né, inflamação, né, isso induz a dor, né, o dano muscular induz a inflamação, que induz a dor, e aí, né, tu atrapalhar na performance do exercício no dia seguinte. Por exemplo, hoje, tu destrói o seu tríceps, porque tu enfiou um monte de exercícios acessórios. Aí depois de 2, talvez 3 dias, tu vai ter um desenvolvimento. Aí tua performance, por causa que tu foi um enlouquecido, paranoico no exercício de tríceps. Então, modos. E vê, né, monitora se quando tu adiciona o exercício acessório, isso está tendo uma interferência positiva no seu exercício principal, que o exercício principal que realmente vai fazer tu ter progresso ao longo do tempo.